No ano de 2024, trouxemos muitos conhecimentos e histórias marcantes nos segredos imobiliários. E vocês estiveram com a DWV, eternizando cada episódio. Para seguirmos 2025 com força total, é sempre importante revisitar nossas maiores lições passadas. Nesse episódio especial, reunimos 6 momentos marcantes dos 6 episódios que vocês mais gostaram. Você está prestes a mergulhar nas lições que adquiriu das maiores autoridades que já passaram por aqui? Pega o papel e a caneta e seja bem-vindo mais uma vez aos Segredos Imobiliários. O valor não está na mente de quem vende. O valor só existe na mente de quem compra. Vender é entender o que é importante para o teu cliente. E daqui a pouco o cara está falando que o imóvel tem uma área de lazer maravilhosa, mas o cara não está preocupado com área de lazer. O que ele está preocupado é que ele trabalha em home office hoje e ele quer ter um espaço legal para trabalhar. E o vendedor está ali cheio de argumento. Vender é entender o que o teu cliente valoriza. E é impressionante, a maioria dos corretores de imóveis, e não vão ser pessimistas, isso é uma oportunidade para os bons, né? Uma oportunidade para os bons. A maioria dos corretores de imóveis parecem se limitar ao conceito daquelas perguntinhas chavões do básicas, mercado. Precisa ter box, não precisa ter box, etc e tal. E se você perguntar o que é mais importante para você, vamos pensar quando eu comprei minha casa, tá? Fazem 15 anos que eu comprei uma casa. Ninguém me perguntou nada, tá? Mas se um corretor tivesse perguntado assim para mim, Eduardo, o que é mais importante para ti na hora de escolher a casa? Sabe o que eu responderia para o corretor? Querido, deixa eu te contar uma coisa então. Eu cresci brincando na rua. Não sei se vocês também cresceram brincando na rua. Sim. Hoje, meus filhos não podem brincar mais na rua. Na época eu só tinha 2 filhos, hoje eu tenho 4, eu sou reprodutor. Tá? Olha só, eu cresci brincando na rua. Sabe o que eu mais valorizo na casa? Eu quero um espaço legal para brincar com meus 2 filhos. Eu quero fazer um campinho de futebol atrás. Eu quero fazer uma salinha para minha filha. A gente vai fazer uma casinha legal para a gente brincar ali. Vocês conseguem entender que nesse momento o cara tem o argumento mais poderoso para me convencer? Sim. Quando você pergunta, Eduardo, o que é mais importante para ti na hora de comprar uma casa? Senhora. Honestamente, se tem 3 ou 4 dormitórios, talvez não seja... A garagem cabe 1 ou 2 carros. Meus filhos eram pequenos, estava separado. Não era a coisa mais relevante. O que é mais relevante é você entender o que o seu cliente valoriza. Tem um vídeo que eu conto essa história que viralizou em todo o Brasil e o pessoal até pega no meu pé. Você sabe, hoje não falta hater, né? Aqueles caras que têm prazer em criticar. E eu conto essa história que talvez vocês já tenham visto esse vídeo, que a última vez que eu fui comprar o carro, eu tava com cara de pobre. Né? E o pessoal, que vergonha. Cara, é um jeito de brincar num podcast, né? Porque toda hora o vendedor dizia assim pra mim, o carro, e ainda é econômico. É econômico. E aí, cara, eu não quero comprar. Eu já comprei. Tô nem aí, você cara, eu já faz um com litro. Cara, eu já comprei muito carro econômico. Quem é que não começou precisando na vida comprar um carro? Nesse momento eu valorizo potência de motor e segurança. Meu carro é um Volvo. É o que é importante para mim nesse momento. As estradas do Rio Grande do Sul são pistas simples. Eu preciso de potência de motor. Exato. O argumento que me convence não é ser econômico. O argumento que me convence é airbag de cortina. Então, olha só, a maioria dos vendedores não entende que o valor não está na mente de quem vende. Nivela o pessoal por baixo, né? O valor só existe na mente de quem compra. E vender é entender o que é importante para o teu cliente. Muito bom. Boa. Quer dizer que o corretor está deixando de aproveitar uma oportunidade de captar o melhor argumento que ele vai ter de venda. Isso. Não é? Sensacional. E também envolve, até um pouquinho dentro desse tópico ainda, envolve também muito conhecimento de produto, né, Teva? Porque nesse caso específico, né, pegando esse exemplo, o torque, né? Não adianta, tem a questão da potência de motor e envolvimento também do torque. Então, tem muito, às vezes até pessoas que vendem carro que às vezes não entendem isso daí, né? E acaba não conseguindo te transmitir essa mensagem porque, como falou, tá focado ali no trivial do valor que é para ele, né? Da realidade dele, quanto que consome, e ele acaba deixando de estudar todos os outros benefícios do produto. Eu tenho dito que hoje quem está vendendo, está disputando, quem sabe talvez a coisa mais importante hoje de um ser humano. Você está disputando a atenção dele. E o cliente hoje só escuta com atenção quem ele percebe que é uma autoridade no que está vendendo. Ninguém mais ouve qualquer um. Hoje em dia, tem uma coisa que pouca gente fala, mas quem trabalha com vendas tem que entender isso. O medo de perder é mais forte que o desejo de ganhar. O maior medo de um comprador hoje é fazer um mau negócio. E se eu compro o imóvel errado?
E se eu compro do local errado? E se eu compro num lugar que pode dar problema? Por isso que vender é a arte de passar segurança. E aí as pessoas perguntam, eu gosto quando os caras às vezes me provocam e me fazem perguntas inteligentes assim, como assim, Eduardo Dias? Tu está dizendo que os clientes estão inseguros? Sim, os clientes nunca tiveram tão inseguros. Mas como é que eles estão inseguros se o cliente nunca teve tantas informações? Resposta, porque ele nunca teve tantas opções. O número de opções gera insegurança. Se eu estou aqui em Meia Praia e eu quiser um apartamento, eu tenho muita opção. Se eu estou em Porto Alegre e eu quero comprar uma casa, eu tenho muita opção. Provavelmente eu vou chutar por baixo, com 5 corretores de imóveis diferentes. Um agenciou o imóvel tal, o outro não está na imobiliária tal. Então, é muita gente jogando informação para mim num número de opções muito grandes. Por isso, eu compro de quem me passa segurança. E aí, se vocês me permitem, eu quero dividir com quem está nos assistindo nesse momento a frase minha que mais viralizou no Brasil. Essa frase tem 15 milhões de likes. Uau. E ela está nas 7 redes sociais que eu tenho e foi terceirizada por gente muito maior que eu. Claro. E essa frase nasceu, pessoal, de uma pesquisa recente que mostrava as 3 profissões mais desacreditadas no Brasil. Vocês sabem qual é a profissão mais desacreditada no Brasil hoje? Vendas? Não. Não? Não é difícil, eu penso um pouquinho. Político. Político. Ah, Advo- sim. Então, vamos lá. Advogado. 1 político, 2 advogados e Terceiro 3 corretor. vendedor. Vendedor. Vou explicar a situação na minha casa, tá, Dagoberto? Tá bom. Minha mulher é advogada e eu sou vendedor. Só falta um filho entrar na política, tá? aí Aí eu tá- tô ferrado. Tá feita Então, a trindade. vamos deixar pra galera que tá nos assistindo nesse momento essa frase, porque essa frase é muito legal. Nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Boa. Boa. Essa Paulada. frase eu peguei na tua palestra lá, cara, e internalizei ela de um jeito, assim, que acho fantástico. Traduz tudo, né? Eu acho que é questão de venda hoje. Pensa bem, Diogo, se eu quero comprar um imóvel, que bom encontrar um cara que vai me ajudar a comprar, mas um cara interessado, Sim. cara que conhece, sabe a realidade. E este cara que é corretor hoje, ele tem que entender do ecossistema, que é um termo meio sofisticado, mas olha lá, o que é o ecossistema? Você não entende só de imóvel. Você tem que entender de investimentos. Isso. Você tem que saber quanto é que está rendendo no juro fixo hoje, porque se você entrar num papo reto, você vai saber quanto é que está TJLP e quanto é que ele teria de lucro se ele tivesse, mas você vai mostrar que a perspectiva de valorização desse imóvel é maior que se ele disse... Olha só, o cara tem que entender o ecossistema como um todo. Ele tem que saber que escola está perto disso. Então, às vezes, eu acho que as pessoas estudam muito pouco. Muito pouco. E deveriam estudar mais. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. As pessoas trabalham com venda e não estudam venda. Sim. Elas ainda acreditam no mito do vendedor nato. Ninguém nasce vendedor. Isso é a conversa mais furada do mundo. E por WhatsApp, ô Teva, tu acha que tem uma diferença de atender pessoalmente por WhatsApp? Existem técnicas também? Porque hoje A faz gente- muito negócio, né, por WhatsApp. Como eu sou palestrante, eu falo demais e de vez em quando vocês têm que me puxar de volta para o planeta Terra, tá? Porque a gente não foi para a segunda parte, que é a parte da tecnologia, que o WhatsApp já vai se É relacionar, verdade. tá? Eu não consigo imaginar que alguém possa sobreviver no novo mercado sem o auxílio da tecnologia. Né? Ah, Eduardo, sem tecnologia eu não vou vender? Não, você vai continuar vendendo. Você vai vender 1/10 de quem sabe usar a tecnologia. Boa. Então não tem como o cara ter uma imobiliária. Hoje não está ligado nos melhores softwares, nos melhores aplicativos, em tudo que existe na tecnologia hoje. Porque neste mercado imobiliário mudou completamente. Sim. Por exemplo, acho que você sabe melhor que eu, hoje em dia a coisa que menos importa no mundo é o endereço da imobiliária. Isso é irrelevante hoje. Totalmente. A imobiliária tem que estar num ponto. Bom, isso acabou. Ninguém mais vai na imobiliária. Curiosidade, os últimos imóveis que eu comprei, eu nunca fui na imobiliária. É Eu igual fui o no- táxi, né? Isso. Antigamente tinha que ter o ponto hoje, aqui a Esquece. gente pede um Uber aqui. Pede Uber. Então, hoje eu me encontro no imóvel e às vezes eu chamo o cara para negociar na minha sala. Então, a tecnologia mudou e ser um bom usuário é obrigação. Você tem que entender, não tem mais essa história de meio pau. Entende, estuda, te aprimora. Não tem o cara como tá numa rede social hoje e não ter um bom perfil no Instagram. O teu perfil na rede social é teu cartão de visita. Agora você vai pegar os perfis dos corretores de imóveis, a maioria tá mostrando foto tomando cerveja. Cara, constrói um perfil profissional que mostra o teu sucesso. Constrói um perfil em que você ensina, porque para quem está nos assistindo nesse momento, existe um mantra para construir uma rede social vencedora.
E esse mantra é o mantra que me levou até hoje 1.300.000 seguidores. Este é o princípio que me norteia. 1.300.000 eu tenho somando Instagram, Sim, TikTok, LinkedIn, Facebook, né, Kawaii, tudo lá, no YouTube e assim por diante. E o mantra é esse. Primeiro ensina, depois tenta vender. Eu vou pedir pro nosso diretor colocar na tela também um segundo post do Léo. E esse é um tema que vem ganhando bastante força no mercado imobiliário, né? Tem se falado bastante nisso porque, de fato, os números estão comprovando, Léo. É isso? Bolsa não faz a pessoa enriquecer. Imóveis, sim, né? Por alguns motivos. Primeiro deles, nós não temos na nossa frente, quando se investe em imóveis, um home broker precificando o valor do nosso imóvel toda hora. Sim. E só isso, por si só, já traz mais tranquilidade para quem investe em imóveis. Se nós tivéssemos toda hora lá, pô, a gente tem um apartamento para venda, Faz mas ninguém sentido, hein, Léo? quer comprar hoje. Faz Tá 2 sentido. milhões, mas ninguém quer comprar. Por 1.400.000 a pessoa compraria. Caramba, tá baixando o preço do meu imóvel, tem que vender por 1.400. Não, o que geralmente a gente faz? Deixa lá. Deixa lá, quando alguém quiser pagar, o preço que eu estou ofertando vai ser pago. Esse seria o mesmo fundamento que deveria ser feito na Bolsa de Valores. Né? A pessoa não vender na baixa e não comprar na alta, é justamente o contrário. Sim. Só que como tem lá uma precificação ao mercado toda hora de forma simultânea, isso gera ansiedade na pessoa e ela acaba realizando o prejuízo e comprando depois mais caro. Né? Sim. Faz o efeito oposto. Então nós temos esse benefício que é uma questão muito técnica de mercado. Só que também tem um outro fator. Num imóvel, você paga uma entrada de 5, 10, 15%, parcela durante 48 vezes, dependendo do mercado, 100 vezes. Cento e poucas vezes. eu Cento já e vi. poucas vezes, né? Cada região tem um formato de pagamento. Sim. E você vai ter a valorização daquele imóvel sobre o valor dele total, mas você não expôs todo o capital para comprar ele. Sim, Então, é eventualmente, verdade. dentro de 2 anos, daquele 1 milhão que era o preço do imóvel, você só tirou 250.000 do seu bolso, e esse imóvel agora vale 1.300.000. E aí você vende por 1.300.000, colocou 250.000 no bolso, quem sabe, você teve 100% de retorno sobre o dinheiro que saiu do bolso, retorno sobre o patrimônio líquido. Já na Bolsa de Valores não tem como se alavancar dessa maneira. Na Bolsa de Valores você só vai investir 1 milhão se você tem 1 milhão. No imóvel não, você vai investir, você pode comprar imóvel de 1 milhão tendo apenas 50.000, 100 Você mil não tem reais. prazo de pagamento das ações, né? Exatamente, exato. Então, tanto uma questão emocional, quanto uma questão também de estruturação desse investimento faz com que imóveis se constroem patrimônio. Além disso, a gente vê, se a gente olhar somente para o índice, né, o Ibovespa ali, a valorização dele, se a gente pegar os últimos 10 anos, ele mal bateu, talvez até menos do que a própria inflação. Ou seja, quem investiu numa média de carteira na Bolsa de Valores, claro que tem pessoas profissionais, consultores de investimento, que têm mais conhecimento para performar melhor a carteira, Sim. mas a média é o Ibovespa. Assim, Né? claro. Então teve aquela performance razoável ao longo de 10 anos. E a gente sabe que se o cara comprou um terreninho em qualquer cantinho que seja uma região de expansão do mercado imobiliário, dentro de 10 anos ele deve ter triplicado, quadruplicado o valor. Né? Você não acha que talvez essa tendência que estão querendo trazer, que a tokenização de imóveis não vai acabar gerando esses home brokers imobiliários que vão dar em tempo real valorização e tudo mais? Possivelmente isso vai trazer prós e contras para o mercado. Vai trazer Sim. mais liquidez, Mais né? mais emoção. movimento, mais emoção, o que não é bom. Verdade. O mercado imobiliário ele tem esse benefício, né? Ele é De tão empolgante conservadorismo, quanto né? O ver investimento conservador, como você falou. Exatamente. Ele é um investimento tão empolgante de fazer quanto ver grama crescer, tinta secar, né? O cara Sim. compra e daí Sim. agora o que eu faço, né? Sim. São dois negócios, uma na compra, uma na venda apenas, e nos anos do meio é simplesmente esperar, né? Esse é um benefício do nosso mercado. Isso protege muito o patrimônio. Interessante esse ponto de vista. Há uma discussão aí, hein? Esse é um benefício, porque imagine, né, uma pessoa menos instruída, que é a grande maioria de quem investe no mercado imobiliário, né? Aquela senhorinha Sim. que lá na década de 90 comprou a sua casinha, né? Comprou um imóvel, comprou um terreno que era uma fazenda na época, a cidade abraçou aquele terreno, veio um loteador, trocou
por 40% de lotes para ela. Ela é multimilionária. Ela só teve isso porque ela não viu todo dia a cotação do terreno dela. Exatamente. Que em algum momento da história, durante 5 anos, ele não valia nada. Né? Depois de um ano para o outro, ele deu um pinote de valorização. Sim. Então, isso nos protege. Eu digo muito que a falta de liquidez no mercado imobiliário não é um problema. Muito pelo contrário. É um benefício que nós temos. Cara, eu tô olhando de outra forma agora as coisas do mercado imobiliário, com o que você disse. Protege, né? Protege. Essa falta de liquidez. Teve uma casa que eu vendi, Dago, bem no começo da pandemia. Na verdade, foi em janeiro de 2020 eu vendi a casa. E aí o cara fez um financiamento de praticamente todo o valor. Ele é um grande empresário do ramo de logística. E ele falou assim, Léo, por que eu vou pagar a tua casa à vista se eu estou conseguindo financiar 6,5% na Caixa? E totalmente. Ele falou assim, eu estou investindo meu dinheiro na Bolsa de Valores. Lá tá performando, olha só qual a performance. Dividendos. Show demais. Legal. Aí veio a pandemia, março. Teve um monte de problemas, queda, circuit breaker, vários na sequência. Chegou maio, a gente conseguiu se reunir de novo, porque eu estava finalizando a casa para eles irem morar. A casa já tinha valorizado, sim, absurdamente. Né? Ele comprou ela por 2.700. Hoje, 4, 5 anos depois, 6 milhões. Né? Então, assim, valeu a pena o negócio dele. E ele me falou assim, cara, sabe aquelas ações, cara? Puta, eu vendi tudo. E eu vendi quando tava, assim, lá embaixo, porque eu tava com medo de perder. Poxa, uma pessoa instruída, ela, na emoção do momento, achando que o mundo ia acabar, acabou realizando um prejuízo com, sei lá, 70% de desconto do valor que tinha investido. A gente não consegue fazer isso com imóveis. Se a gente quer vender, meu Deus, eu preciso de hoje para amanhã. Queimar. A gente não consegue. É muito raro alguém tá ali já com recurso para comprar amanhã. Então a gente tem um benefício porque a gente leva 1 mês, 2 meses para vender um imóvel. E dentro desse meio tempo, toda aquela euforia que nós estávamos, ou aquele medo, ele já se estabilizou, a gente já está em paz, quer saber, eu nem vou mais vender. Já deu jeito de... Já deu um jeito, já resolveu, já pegou recurso de outra maneira, já nem era um problema aquilo, e o patrimônio ficou ali. Quando que se tivesse mais flexibilidade, mais liquidez, toda hora poderia ter realizado um prejuízo ou ter vendido muito abaixo do preço. Imagina quantos negócios o pessoal pensa melhor, né? Puxa. Vai dar o passo, né? Exatamente. E precisa, né? Exatamente. Muito bom. Legal. Léo, quais são as principais mudanças na regulamentação ou incentivos governamentais que podem impactar no mercado imobiliário? A gente vê aí a reforma que está bem alta agora, mas quais que tu acha? Eu acredito que a reforma tributária não vai impactar tanto assim o mercado imobiliário para quem faz o recolhimento dos tributos da maneira correta. Tá? Se fizer isso aí, se fizer o cálculo direitinho, vai ver que é só o ruído. Vai desidratar bastante ali esses 26% que a galera está falando. Vai diluir. Exatamente. Se ela pagar na cadeia de prestadores de serviço, todos que contratarem e recolher nota fiscal, ter a emissão de nota desses profissionais que eles pagam o imposto deles, isso é abatido do valor do imóvel, o valor da venda, enfim, e vai ficar muito próximo do custo de tributação que nós já temos atualmente. Você acha que o objetivo do governo não é tanto aumentar essa taxação, mas de fato distribuir, coletar melhor o que é sonegado? Exatamente. Não é cobrar mais, é só realmente receber o recurso que está sendo passado de outras maneiras. Interessante ponto. Exato. É da mesma forma, eu vejo que a renda das pessoas, né, a gente olha para o IBGE, o brasileiro ganha em média X mil reais por mês. Será mesmo, cara? Esses dias eu estava com um colaborador meu dentro do carro e falou assim, não, cara, porque eu vi o salário do médico, na média do Brasil, é R$13.500, aí eu vi que eu não estou tão mal assim. Eu falei, será mesmo que é 13.500, cara? Você já... geralmente os médicos pagam um cafezinho lá na padaria com dinheiro, né? Sim. Eles geralmente... Não é computado. Não é computado. Então esses 13 mil é o que ele tem que declarar para ele poder fazer um financiamento do imóvel, enfim. Mas não o que realmente acontece, né? Então o que o governo está fazendo? Aqui eu não tenho viés político, né? Por mais que eu não votei por esse governo, eu torço para que vá bem. Aqui, mas a gente precisa deixar claro. Agora, né? eu acredito que eles não estão necessariamente buscando
arrecadar mais cobrando mais, mas sim formalizar tudo que está sendo sonegado, como você bem disse, Dago. Antes de eu ser corretor, eu, por exemplo, estou em Portugal há 6 anos e meio, estou na minha 3ª casa. Então eu estive do outro lado, ou seja, eu já enfrentei Esse é o corretores. Né? Então eu gostaria de encontrar nesses corretores uma certa verdade. Eu não queria olhar para o corretor e eu tenho talvez uma... não, quer dizer, não tenho mais, mas acho que eu tinha subentendido dentro de mim um certo preconceito de achar que aquele corretor está querendo vender a casa para mim de qualquer jeito. De qualquer jeito. E que fale qualquer coisa, quer me enrolar, sabe? Então eu tinha que ter, eu como pessoa que estava desejando, saber limar, tirar as camadas daquele corretor para saber até que ponto ele está querendo me enrolar ou não. Sim. Entendeu? Então, como hoje eu estou do outro lado, eu tenho ainda tenho essa visão contrária. Eu não quero que o meu cliente, a pessoa que está querendo vender a casa, veja em mim uma pessoa que queira a todo custo vender aquela casa. Então, eu prefiro muito mais atuar com a minha verdade, a minha sinceridade, porque é o que eu gostaria de ver num corretor quando eu estou do outro lado. Entendeu? E também caminha lado a lado, por exemplo, quando você vai numa loja, eu quero ficar à vontade para escolher a minha roupa, sei lá, qualquer coisa. E não ter aquele vendedor assim do lado, oi. Sim, Não, pedante, eu gosto daquele vendedor que fala assim, olha, que me deixa à vontade, assim, ó, qualquer coisa, tô aqui, qualquer dúvida, é só me procurar, não fica à vontade. Ou daquele vendedor que fica, você pega uma roupa, o vendedor já fala... É tanto ou... Sabe, pode ser que tenha clientes que precisem desse temperamento, sabe? Mas acho que são poucos. Eu acho que você tem que deixar a pessoa livre, mas ao mesmo tempo segura e não insegura, sabe? Sabendo que qualquer momento que ela der uma pisada que não é falso, você vai estar lá e bota a base para ela pisar e ter uma relação de confiança, sabe? De verdade. Eu uso muito, tenho iniciado a fazer algumas palestras, né, na corretagem, e eu uso muito o exemplo que o Aires vai dizer para vocês agora com relação a essa coisa de verdade, que é um exemplo que ele disse para mim que eu tomei como... que exemplifica muito isso que eu estou falando. Que o Aires eu vou até contar essa história, mas antes de contar essa história, o mote que você me deu aqui me lembra uma das coisas que eu escrevi naquele documento lá atrás, que era o seguinte: o mercado de luxo é o mercado da sutilidade, ok? Ninguém no mercado de luxo, eu tive há pouco tempo uma consultora que eu vim de uma outra marca e a gente tem que ligar 10 vezes para o cliente, no dia seguinte a visita. Eu falei, não, você não vai ligar para ele nada, você está proibido de ligar para ele. Eu falei assim, não faça isso, ok? Ele vai te ligar no tempo dele, você vai fazer o follow-up, você vai mandar um e-mail, mas você vai ter essa relação. É uma linha muito tênue. Se você for muito agressivo, você não vai conseguir essa venda. Ele vai te afastar. O mercado de alto luxo são pessoas poderosas, que estão no topo da pirâmide. Tá? Se você mostra para ele, primeiro, que você é muito inferior a ele, você não pode fazer isso de jeito nenhum, por isso... Enfim, a necessidade de ser uma pessoa culta, inteligente, preparada, enfim, que sabe conversar, mas ao mesmo tempo você tem que ser sutil. Todos os movimentos seus têm que ser sutis. É como se você tivesse uma loja de cristais e você estivesse se movendo, uma bailarina numa loja de cristais. Você não pode esbarrar em nada, você vai quebrar um cristal. E dentro dessa analogia, dizem que o corredor é o algodão entre os cristais. Exatamente. Olha só, o algodão entre os cristais. Exatamente, perfeito. Que legal. Perfeito. Então, o que acontece? Agora eu vou contar a história, que é uma história que eu acho que é muito emblemática do que tem que ser o corretor. Não estou falando isso, é algo que eu aprendi até nos Estados Unidos. Enfim, a verdade sempre é o melhor caminho para o sucesso. A mentira vai te dar um negócio, talvez você ganhe algum dinheiro, mas não vai te dar uma carreira. Sim. A carreira é a verdade. Então, eu estava fazendo uma visita em Sintra. Próximo a Lisboa tem uma cidade chamada Sintra, que é linda, tá? Muito histórica, tem muitos castelos, essa coisa toda, mas ela está no meio de uma mata, tá? Tem muito verde e ali tem umidade. Então eu estou fazendo uma visita com um casal até asiático. Fizemos a primeira visita, eles adoraram a casa é exatamente o que eles queriam, pediram a segunda visita, vou na segunda visita. Estou na segunda visita, tinham 2 crianças pequenas e... uma das crianças puxou assim o casaco do pai, e o pai tirou uma bombinha, tipo um aerolim, né? Como tem aqui no Brasil, bombinha de asma. Sim. Deu pro garoto, o garoto... Tch. E eu olhei para aquilo, a minha mulher tem asma. Minha mulher é da Serra do Rio, em Petrópolis, e que também é muito úmida, como Sintra. E eu olhei aquilo e falei, eu não vou vender essa casa para eles.
essa casa é muito úmida. E aí eu puxei a cortina, tinha aquela condensação, aquela água no vidro, né, na janela. Fiz assim para ele, falei, tá úmido. Aí peguei no sofá, falei, o sofá tá úmido. Eu falei, eu não vou vender essa casa para sua família, porque eu não quero que seu filho fique doente. Você falou para ele? Falei, puxei na hora. Puxei e falei, olha, não tem como vocês comprar essa casa. Essa casa é sensacional, mas ela é úmida. Ela não é para alguém que tem um filho asmático. E aí, de início, eles ficaram um pouco assustados, porque ele estava ali para fazer a proposta para vender. E nós estamos falando de uma comissão de... Se não falasse nada, ele compraria. Compraria. É uma comissão de dezenas de milhares de euros, ok? Eu falei, mas eu não posso... Enfim, eu acho uma coisa muito importante é você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir bem. Com certeza. Eu não vou dormir bem se aquele garoto pode ter uma crise asmática, que é uma coisa grave, já passei isso com a minha mulher. Né? Constante. Eu falei, não vou fazer isso, tá? E aí falei com eles, o casal olhou para mim, ficou muito impressionado com o que eu estava fazendo. Não mudou nada do ponto de vista financeiro para mim, fazer o bem a um outro semelhante. Eles compraram uma outra casa, numa região mais seca, ok? Estão super felizes, já me indicaram um monte de gente. Eu sei o quanto eles me respeitam como pessoa por eu ter feito isso. Imagina. E o atalho para o fracasso é a mentalidade curta de querer. Olha, eu quero dinheiro agora e acabou. Vai que eles compram com outra pessoa, vai que não sei do que. Não tem vai. Você tem que fazer a coisa certa, não importa quanto te custe. Perdeu uma venda, mas ganhou um cliente para a vida toda. Não, e acabei ganhando. E outras vendas. Sim, eu acabei ganhando a venda que eles compraram comigo. Então não mudou do ponto de vista econômico. Entendeu? Eu acho sempre, do the right thing, faça a coisa certa. Ética, né? Isso. Com certeza. É o que está fazendo a diferença hoje para os corretores que estão despontando, né, os maiores resultados. Sim. A gente acredita muito, né? A gente conversa com bastante corretores aqui nas entrevistas e a gente entende que tem esse alinhamento. Claro. Tá indo por aí. É bacana de ver o mundo, né, melhorando, assim, pelo menos pro lado econômico da coisa, que a gente muitas vezes acha que é só venda, é só dinheiro, mas eu acho que Sim. Como você falou, acho que faz sentido, né? Tem uma sutilidade. O produto de alto padrão, ele permite, né, esse trabalho profissional profundo de relacionamento, de verdade a longo prazo, né? Muito bacana. Coisa que com o de baixo, o padrão fica mais difícil, né? Você se dedicar tanto, né? E no mercado de luxo, assim, nós que trabalhamos no mercado de luxo, as comissões são muito altas, tá? Então, você tem que levar isso em consideração. Tá? De que você é um privilegiado, você ganha comissões altas, então você tem que entregar um serviço privilegiado. Exato. Não é? Tem que, entendeu? Essas duas coisas. Exatamente, é uma avenida de duas mãos. Você está ganhando uma comissão alta, mas você tem que. O vídeo tem que ser maravilhoso, o drone tem que ser maravilhoso, o videógrafo tem que ser trabalhar, criar texturas, criar emoção. Tudo isso no processo é fundamental. Não adianta você querer vender um imóvel de 20, 30, 40, 50 milhões de reais e ter um vídeo feito com um celular antigo que está mostrando o papel higiênico no banheiro, a toalha jogada na cama. Isso não funciona mais. Esse mundo acabou. E se seguir fazendo assim, não vai vender o imóvel. Porque a realidade é que os imóveis são vendidos online hoje em dia. Então você tem que fazer um trabalho de exceção, excepcional, para você conseguir comercializar aquele imóvel que você captou. E tem coisas engraçadas nesse mercado de alto luxo. Muita gente, por exemplo, eu anunciei a casa, supostamente a casa mais cara de Portugal, de 32 milhões de euros, são quase 200 milhões de reais. E o arquiteto é o mesmo arquiteto que está fazendo a casa do Cristiano Ronaldo. Caramba! É uma informação relevante? Poxa. Eu percebi que porque muita gente vai atrás da casa porque o arquiteto é o do Cristiano Ronaldo. Passa uma credibilidade. Entendeu? Já valor muito já querem informação. É aquela coisa de querer mostrar a tua grama é mais verde que a do vizinho, sabe? Essas coisas. Passa por uma vaidade, enfim. Essas coisas, infelizmente ou felizmente, tem que ser trabalhada. Sim, e tem um detalhe aí no mercado de luxo hoje, e no Brasil vai ter um crescimento exponencial isso nos próximos anos, que é o branded residence, é uma coisa com nome. As pessoas que compram luxo, elas querem o nome. Hoje a gente foi aqui na Sunprime, que é uma empresa fantástica aqui de Itapema, e eles tinham lá, tem coisa, entendeu, um jardim pelo escritório do Burle Marx. Então, todos esses fatores que você agrega ao teu lançamento, ou à tua casa, ou o que seja, tudo. Eu dou consultoria em Portugal, às vezes, para alguém que vem com um produto e fala assim, o que eu coloco aqui? Eu falo assim, busca um paisagista italiano, francês, japonês, para fazer o teu jardim, isso vai dar. Busca enfim, por exemplo, na Itália, eles têm pessoas que fazem a parte toda de madeira, né, armário, essa coisa toda. Sim, sensacionais. Você traz um cara desse, coloca naquela casa para fazer aquela casa, você multiplica o valor de venda daquela casa exponencialmente. Porque você criou um fato.
ok? Que faz com que as pessoas chamem a atenção daquilo. O jardim é feito pelo escritório Burle Marx, ok, você já aumentou o valor. Os armários vieram da Itália, são feitos pelo designer XXXPTO, Henrique Meda. A cozinha é feita por não sei quem. E aí você vai agregando valor àquele produto. Os materiais são importantes, mas os designers são igualmente importantes, porque eles que fazem com que esse produto aumente. Daí vem o Júnior, oferece o dele, sei lá, 10 mil metros quadrados. Daí vem um cara que está começando, ele oferece a 8. Né? E aí ele vê que a média de mercado é 10, é por ali. Deu um cara que está começando, está cobrando 8. Pô, cara, pode ser que vai dar errado, né? Então, margem de erro é grande. Eu sempre digo que, cara, na dúvida, é a mesma coisa um médico. Vamos lá, você vai num médico que te cobra um pouco mais, um pouco menos. Se é pra resolver o teu problema, eu vou pagar no médico que é um pouco mais caro? É um pouco mais caro. Mas se vai resolver o meu problema e a tendência é não ter alguma dificuldade nesse meio, eu vou pagar um pouco mais caro e vou nesse médico que vai resolver o meu problema. É que o brasileiro gosta dos 45 do segundo tempo. Né? O brasileiro tem essa coisa de desafiar. Eu vou. Mas isso é igual. Sempre quero ganhar mais. Mas isso, cara, tem que ter algum benefíciozinho. Esse é o meu problema. E aí, no final, isso aí é igual o golpe do bilhete premiado, tá ligado? Tipo, não, assim, como é? É o cara lá que vem e te oferece um bilhete. Não, eu tô te vendendo aqui, Tito, bilhete premiado e tal, que é um prêmio de 10 mil, mas eu não tenho como lá buscar, então te vendo aqui por 1.000. Né? Mas assim, ó, o cara que tá comprando também é. Não, mas é esse cara. Entendeu? Os dois estão errados. É lógico. Tipo assim, o cara tá dando golpe, mas o cara que tá. Vou passar a perna desse maluco. Vai me dar um golpe de 10 mil. Rasteja como uma cobra. Faz barulho de cobra. Você vai esperar te morder pra saber que é cobra? Você já tá vendo que é cobra. Só que o brasileiro quer ver. Deixa eu morder pra ver. Porque às vezes é um minhocão, entendeu? Às vezes, o brasileiro é esse problema, entendeu? Vai que é um negócio que, entendeu? Cara, e todo mercado tem isso. É assim, cara. Nosso mercado, né? Cara, eu nem sei os números exatos. Mas aqui Itapema, né? Uma cidade de 75 mil habitantes. Nós devemos ter 300, 400, 500 consultoras. Cara, tem uma galera aqui também, né? E eu não falo de forma pejorativa. Porque eu também comecei, né? Todo mundo teve que começar. Mas você vê algumas pessoas fazendo coisas que aí eu entro na parte da matemática, ela não faz sentido algum. Essa conta não vai fechar. Não vai fechar. Não tem como fechar. E aí, né, que a gente fala, né, o nosso público é o corretor. Cara, faz parte também dessa classe que é os corretores, também fazer esse filtro. Cara, né, não faz sentido. Pô, tá todo mundo vendendo aqui a um X. Aí tem o bonito lá que tá vendendo meio X. E todo mundo tá vendendo. Cara, vamos lá. Você tem que se responsabilizar com o teu cliente. Óbvio, cara. Pô, você vai ter que. Porque é o que eu sempre falo pro corretor. Cara, a primeira pessoa que o teu cliente vai ligar é pro corretor. Uma que às vezes ele nem tem meu número pra me ligar e eu também não vou atender. Ligar às 10 horas da noite. Ele é ruim de WhatsApp, tá? Você pensa num cara ruim de WhatsApp, velho. Nossa. Não, eu tenho 2 filhos, é diferente. É verdade. Ele tá atarefado, não vou levar, vou deixar passar. Mas assim, cara, o corretor, ele tem que ter essa preocupação. Eu falo pros corretores, os nossos parceiros, a gente tem muitos parceiros, cara, você é corresponsável por isso. Exatamente. Se é o que eu sempre falo, se eu amanhã não vier mais trabalhar e fechar tudo, o corretor é corresponsável. Quem que vai ligar para ele? O cliente vai ligar pro corretor, foi o cara que apresentou, que falou, não, essa consultora é boa, faz isso. Essa, na verdade, se for ver, é essa a principal função do corretor. Exatamente, a intermediação, né? Porque ele não vende porque o imóvel não é dele. Exatamente. O que ele faz é conhecer tudo a respeito do mercado, conhecer tudo a entregar a melhor opção pro cliente dele, né? Entender o que o cliente quer fazer, né? Qual que é o potencial do cara, como ele quer fazer, e no mercado ele vai encontrar isso e falar, essa é a melhor oportunidade para você. Exatamente. Baseado no que eu conheço, é isso aqui. Por isso que eu digo, cara, a gente tem que ter esses filtros. A gente não pode chegar, não, vou vender de qualquer um, de qualquer jeito. Cara, a gente tem que ter isso, né? Eu aconselho, né, aos nossos parceiros, para realmente, é o que eu sempre falo, cara, tem 300, 400, 500 consultoras. Tem muita consultora boa? Claro que tem. Né? Eu não vou ser... Mas na mesma proporção tem gente que tá exatamente aí pra fazer o lambança. que não deve. Isso aí. E eu digo, esse pessoal é muito bom pro nosso mercado. É isso. Ele é muito bom porque, cara, a gente tá aqui há 30 anos. Isso é Nesses segredo, 30 anos já aconteceu, isso é um segredo que ele tá falando. pelo menos, mas, cara, tem prédio aí que tá sem terminar há muito tempo. Já aconteceu pelo menos 6, 7, 8, 10 consultores que já fizeram isso. E não vai parar por aí. Daqui 10 anos vai ter mais, daqui 20 anos vai ter mais, porque as pessoas, elas
muitos dos clientes também procuram esse tipo de incomodação. Sim. Que, cara, o tá cara todo quer mundo... comprar o bilhete premiado. Exatamente. Ele quer comprar. Tá todo ele mundo tá pedindo. Tá todo mundo Espera morder pedindo. pra garantir que é cobra, entendeu? tá todo mundo pedindo tudo isso. Tá claro pra você. Daí ele que volta pra casa e fala assim, mas eu fiz um baita negócio, Puta, eu peguei eu um já me dei cara bem. lá, meio que o apartamento era 500, comprei por 300, mas folei o Negócio. cara. Não, e o mas cara tá isso- ganhando, mas puta, eu vou é- peguei é do 300 do cara, não brasileiro vou entregar na nada. fonte, assim, a gente vê pelos produtos que a gente tem no portfólio nosso lá dentro da holding, produto de varejo, do B2C mesmo, cara, qualquer coisa que a gente bota um chaveiro, a gente bota um cadarço de brinde, velho, porra de vender mais, mas é bizarro a margem, porque o cara tem que, o sentimento de tipo, pô, ganhei alguma vantagem, coisa, eu é. ganhei, eu fui beneficiado, eu tive um bônus, uma bonificação, é bizarro como performa isso, cara, e é cultural do brasileiro. Ah, cara, eu tive um descontinho, pô, descontinho já tá dentro da margem do negócio, o markup já tá tudo, o cara, se ele achar que É ele teve aquele sentimento que tá sempre perdendo, né, cara? é isso, entendeu? Tá sempre Porque- perdendo. Falei, puta, beneficiei, cara. Puta, aí você me dei bem. E se esse cara sabe que esse sentimento, você pode vender tudo, velho. Até gelo pra esquimó você vende. Porque o cara vai, me dei bem. Só pra falar de números aqui de Itapema, tô vendo no nosso BI aqui, que tem todos os imóveis disponíveis. Muito jabá aí. Muito jabá. Tô pegando a manha com o Tito aqui. É tá? isso, eu sou esse cara. Muito público. Inclusive, se você fizer um Pix, eu faço pra você esse jabá. Ô, meu Deus! Será que eu tenho saldo? O QR Code tá na mão do Júnior, ele que é meu manager aqui. Ó, a gente tem hoje em Itapema 5.332 unidades disponíveis à venda de lançamento. Nos últimos 30 dias foram vendidas 350 unidades. Nos últimos quantos dias? 30 dias, 350. E o valor vendido... Ó, No último mês, 350 unidades foram Aham. vendidas. 350, Mostra a último tela mês. para ele, Diogo. Aqui, ó. Nosso sistema aí. Mas será que é de confiança esse aplicativo? Não, tô brincando. Sabe aquela frase assim, Muito idiota. La garantia sou eu. La garantia sou eu. Não, vai, manda bala. Nos últimos 30 dias, 350 imóveis. Foram vendidos e em valor, isso aí deu 436 milhões 30 em venda. dias. Em 30 dias. Itapema. Itapema, né? Eu me dei bem, cara. Uma cidade que tem, acho que está com 70 mil habitantes. 70, 75. 75. É, eu vi na rádio. acho que Imagina, era cara, 75. uma cidade desse tamanho com números... Inacreditável. Não, Inacreditável. é números que capital não consegue É atingir. isso, é ridículo isso que eu tô falando, é bizarro. Bizarro. De estoque a gente tem aqui... 67, cara. 67? Tá. De estoque a gente está com 8,5 bi para vender aí. 8 bi e meio de em imóveis para ser vendido. Pra negociar. Itapema, né? Se você fosse Só Itapema. corretor, já se imaginou como corretor de imóveis? Já. Já? Confesso que já, porque vira e mexe eu sou impactado com vários vídeos na internet de pessoas apresentando casas. Inclusive tem um cara doido pra ir gravar a minha casa, Ah, é. que é um legal. corretor, que ele Aham. eu quero gravar a sua. Mas quem disse que eu quero vender minha casa? Só quero gravar. Eu falei, mas Ele só só quero quer- gravar. Só quer views. Não, e aí ele falou assim, cara, eu sei que você não quer vender, mas Vai que- mas é que eu sempre falo nos stories, eu sempre falo, cara, Desapegado. eu sou desapegado e aqui nada tá à venda, sim. mas tudo tem preço. Tem uma mensagem. Nada tá Pagando vendo o ali, preço mas que eu tudo tem quero. preço, exato. Aham. Ele falou, cara, mas se a gente gravar e chegar um cara com uma em cima da outra com o número que você quer? Eu falei, aí, irmão, durmo uma semana de conchinha com ele ainda. Se ele pagar o que eu quero, eu durmo com ele aí uma semaninha. Porque... Aí ele falou, então vamos fazer um vídeo e tal. E aí eu fiquei pensando... Isso é over delivery, né? Exato, a entrega é porteira fechada literalmente, entendeu? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu faria isso. Tipo, hoje aproveitando as plataformas com vídeo, tipo, eu particularmente falo Essa bem. é a tua estratégia como corretor? Eu usaria vídeo, mas... Dormir de conchinha? Na verdade, não. Eu Não. também tem isso, obviamente, né? Claro. Você comprou um imóvel grande uma semana comigo. Olha a estratégia. O cara larga essa e vai vender isso de pacote nenhum agora. Eu vou vender esses apartamentos. Não precisa uma semana, um dia já meia tá horinha bom. tá bom. Falando nisso, você contratou ele pra isso, então? Pra dormir de conchinha nas entregas dos apartamentos? Exato, cara. Tá doido, pai, tá doido. E aí eu fiquei pensando como os corretores poderiam usar esses recursos a favor deles, né? Porque todo mundo meio que deu uma penada no digital hoje. E aí, obviamente, se eu fosse corretor, eu pararia para fazer exatamente isso. Estruturaria toda uma estratégia de marketing, em quanto tempo eu tenho que falar quais palavras-chave para segurar o cara no vídeo, o que eu tenho que mostrar primeiro que atrai a atenção do cara, porque retenção e atenção são até os 5 primeiros segundos, em que velocidade eu falaria no vídeo, o que eu mostraria primeiro, em quanto tempo eu perderia numa sala, que não é um lugar que todo mundo quer ver, mas quanto tempo eu perderia na suíte massa. Tudo isso é técnica. Né? E aí eu vejo muita gente fazendo no português, cara, Aleatório. tipo, a la caralho, assim. Não, pelo amor de Deus. Isso, tem estudo, cara, isso tem técnica por trás. E, tipo, principalmente essa geração da nossa pra trás, que é a geração que não nasceu digitalizada, que veio do analógico pro digital, ou que ainda tá lá no Transição, analógico, essa galera que transicionou,
acha que a Virgínia é milionária porque ela faz dancinha na internet e não consegue respeitar o fato da menina ganhar o dinheiro que ela ganha, porque aquilo tem uma estratégia, tem estudo, tem muita Ela sacou, coisa. né, cara, o movimento. Não só certo, ela, como né? vários outros, né, sim. cara? Que, né? Mas é isso, o cara sacou que tem uma movimentação, tem estudo, tem técnica, tem dashboard pra tudo, tem, mano, algoritmo que entrega, tem tudo isso, cara, parametrizado ali, lá. O cara só acha, ela faz dancinha e eu tô aqui trabalhando todo dia. Mas você não vai continuar trabalhando todo dia, até porque você não quis, né, dar seu 2.0, você só tem que respeitar. E se fosse corretor, é exatamente o que eu faria. Eu pararia, entenderia a métrica do consumidor desse tipo de conteúdo e, cara, apavoraria, assim, porque eu sou impactado por vários vídeos que eu falei, cara, que cara burro, velho, porque ele tá com uma casa gigantesca, casa bonita, ele não tá sabendo vender a parada, tipo assim, enfim, esse eu acho que seria minha técnica, mas não vou dar. Arrasta pra cima, você corretora, tem um curso online pra você. Vendeu o curso. Nem existe o curso ainda, ele já tá Não, vendendo. não, Amanhã ele tá montando com. Vai que dá lead aí, uma coisa que você não vai ver na internet é curso, cara. Isso aí, respeito todos, mas eu não vendo. Olha curso, lá, assim, hein? Nunca sabe de manhã. Amanhã tá lá assim, ó, pessoal aqui, Felipe Tito. Eu posso vender os imóveis, mas o curso eu não vendo. Outro foco. Não dá. Não é muito comigo, não é muito com minha cara. O seu primeiro negócio, nunca invista por dinheiro, cara. Todas as vezes que eu quebrei foi por dinheiro. Ganância, eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria fazer mais dinheiro. Sim. Porque o cara estava fazendo mais grana no açougue, eu falei, puxa, eu vou para açougue. Lancei. Depois o pessoal estava trabalhando com a semi-joia, fazendo muito dinheiro, e eu falei, vou fazer também. Depois, a informática. E o que me fazia retornar ao mercado era o doce, porque eu amava trabalhar com doce. Amava. Você entendia bem, né? Gostava. Muito. Onde comprava e onde vendia e fazia o negócio acontecer. Foi aí que começou a minha história com o inglês. Porque lá em Minas Gerais, cara, com 6, 7 anos, o meu pai era o único que tinha um rádio na região. Certo. Era o único que tinha um rádio. E à noite juntava-se muita gente para ouvir o rádio lá em casa. Sim, lógico. Às 5 até umas 7, 8 horas, né? E eu sempre fui o peixinho do meu pai. Então meu pai, tá, vou desligar o rádio agora? Não. Tu fica mais 10 minutos, 15 minutos ouvindo o rádio. Sozinho, eu podia ficar. Pô, aquilo para mim era uma delícia, né? E já no segundo, terceiro dia eu mudei de estação e tinha um cara falando algo ali que eu não entendia nada, cara. Mas aquilo soava como música no meu ouvido. No outro dia, eu mal saía da escola, chegava em casa para ouvir aquilo, sem entender nada. Cara. Sem entender nada. Isso foi por uns 6, 7 meses. Aí depois minha mãe brigou com meu pai quebrou o rádio, acabou a brincadeira. Pô, contar justo no rádio, né? O rádio, cara. Tem nada a ver com a história. Aí passou-se o tempo, cara. Passou muito tempo. Mudamos para Muzambinho, que é a cidade lá próxima. E fomos lá para Limeira. Com 16 anos depois, que eu vim ter contato com... 16 anos. Com o inglês novamente. Eu comecei a estudar. Fiz todas as escolas que vocês pensaram de inglês. Né? Nesta quebradeira, nesta terceira quebradeira, eu falei, poxa, eu vou trabalhar com inglês, cara. Eu vou ensinar inglês, vou ter inglês como negócio. Vou ensinar. Você tinha mesmo a essência do doce, você gostava. Sim, gostava. Exato, eu gostava do inglês. Falei, isso não vai dar errado. Daí, escrevi a minha primeira metodologia, nem mal escrevi uma lição, já dava no outro dia, escrevia, né, e tal. Só que o negócio não estava indo, cara. Não estava indo porque a minha metodologia era parecida com as outras poxa, eu tinha estudado já há quantos anos? 10, 15 anos, e quando eu estive nos Estados Unidos, eu descobri que eu não sabia falar nada, eu não entendia nada que os caras falavam. Né? E voltei e estava ensinando a mesma coisa. Eu falei, tem algo errado. Tem algo errado. Aí parei, eu não tinha dinheiro nenhum, né? Minha irmã tinha acabado de ganhar uma moto num bingo. Ela falou, poxa, eu vou te dar essa moto, vende ela, depois qualquer hora você me paga. Não pensei 2 vezes, peguei e vendi a moto dela e caí no mundo, cara. Saí aqui pela Argentina, enfim, Equador e Colômbia. Tinha quantos anos essa época aí? Disso eu tinha meus 35 anos, mais ou menos. Aí saí, queria saber como que eles aprendiam inglês. Né? Sem sair da América do Sul, já tinha acabado minha grana, cara.
Tinha acabado, tava sem nada, era pra da moto já. Aí fui parar em Londres, né? Ali em Londres, trabalhei ali uns 3, 4 meses, me sobrevivi. Daí voltei para os Estados Unidos, fui parar em Nova York, né? Um belo dia eu tinha dinheiro para pagar aquela noite da onde eu estava e depois acabava. Depois não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para ficar mais ali, não tinha nada. Né? Sentado ali no Central Park, ali em frente ao prédio do John Lennon, né? Tava ali, cara, perdido. Eu vi um moleque entregando panfleto. Falei, pô, pode ser uma oportunidade, né? Achei que você ia procurar uma coisa de doce lá também. Não. Aí perguntei para ele como é que fazia isso. Ele falou, poxa, não, vai aqui perto da Broadway, atrás da Broadway, e estão precisando assim. Falei, poxa, já entreguei panfleto, já me livrei ali um pouco, né? Já deu para continuar. Daí fui, cara, fui para Alemanha, Espanha, fui parar na Rússia, né? São Petersburgo, fritei hambúrguer também lá. Lembrou muito o Pão de Açúcar, porque eu vi a placa Contrate-se, né, para fazer hambúrguer. Eu nunca tinha fritado hambúrguer na minha vida, cara. Cheguei pro cara, falei para ele. Sou bom, né? Eu falei, cara, nunca fiz isso, mas me ensina que eu sou bom, eu aprendo, cara. Ok. Daí fiquei ali uns 20 dias, mais ou menos, fiz uma graninha, falei, eu vou embora para casa. Pô, tá. Agora já deu, não tinha aprendido nada do que eu queria, né? Mas eu tinha uma passagem ainda que ia até Zurique, de Zurique de volta, né? Certo. Aí eu fui para Zurique, segundo dia, falei, poxa, vou jantar, né? Reservei um restaurante, cheguei no restaurante, uma fila para entrar no restaurante, eu achei que eu tinha reservado uma mesa, eu tinha reservado um lugar, cara. Uma mesa gigante, tava lá uma cadeirinha para mim. Falei, puta decepção, caramba. Falei, tá bom. Sentei, tô ali quieto, uma senhorinha do meu lado puxou o papo comigo, né? De onde você é? O que você está fazendo? Eu falei, você não é brasileira, né? Ela falou, não sou, né? Aí, falei para ela, né? Tudo que eu estava fazendo. Eu era do Brasil, saí, queria aprender inglês, não consegui, pai, estava desanimado. Ela falou para mim assim, sabes que aconteceu a mesma coisa comigo? Mesma coisa, né? O que me salvou foi uma professora, ela era romena, né? O que me salvou foi que eu encontrei uma professora que fez um método em exclusivo para romenos. Falei, tá aí o negócio, cara. Preciso desenvolver alguma coisa. Para quem fala português. Cara, eu saí daquele restaurante feito doido. Fui pro hotel, vim no avião, cara pensando, poxa, mas o que eu vou fazer? Me veio o seguinte. Né? Falei, vou fazer uma pesquisa pouca com meus alunos, voltei, chamei os alunos, né? E comecei. O que eu descobri? Que para nós que falamos português, é a mesma coisa, a mesma base. O que é difícil para mim é difícil para você. E vai ser difícil para qualquer outro falante da língua portuguesa. O que foi fácil para mim, vai ser fácil para quem fala português. Para você. Eu falei, bom, descobri. Então, o que eu fiz? Eu preciso facilitar o que é difícil e preciso acelerar o que é fácil. Cara, ficou perfeito. Ficou perfeito. Hoje não tem... se uma pessoa der 2 horas para nós, da KNN, por dia, em 3 meses, tudo isso que nós estamos falando aqui, ele fala inglês. Uau. E o nome veio de onde, KNN? Vem do Knowledge Now, em inglês. Ah, legal. Ou seja, legal. Conhecimento agora. Né? Boa. Então, ficou perfeito. E daí, montei uma escola, montei outra, e vim parar aqui em Itapema. Olha só. O engraçado é que eu vim aqui em Itapema para fechar uma escola. Pra fechar. Para fechar. Caramba, que história é essa aí, Rinaldo? Eu já tinha 8 escolas lá, né? E a escola... São Paulo e outras... Não, São Paulo, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Limeira. Aí a escola aqui não estava indo bem, eu havia montado para uma ex-enteada minha, não estava sendo legal. Falei, vou lá fechar porque eu cansei de pôr dinheiro, né? Sim. Aí eu cheguei aqui de noite, né? Conversei com eles, tudo certinho. Vimos as dívidas, tudo que a escola tinha. Falei, tá bom, amanhã cedo eu volto aqui, a gente já chama os credores, vamos pagar todo mundo, e acabou, e pronto. Sim. Fui embora pro hotel. Aí no outro dia acordei, fui na janela, dei uma olhada.
acho que eu vou descer, né? O ar tava diferente. Tava diferente, cara. Desci, dei uma volta na praia, falei, poxa, eu preciso andar mais. Voltei, chamei um taxista, falei, me leva para conhecer isso daqui. Cheguei lá na escola, falei, ó, vocês vão embora, eu fico. Eu fico. Já liguei pro pessoal meu em São Paulo, falei, vem embora pra cá, vamos fazer essa escola acontecer. Olha, que legal. E eu vinha, voltava, falei, agora eu venho e não volto mais, cara. Olha só. Daí eu adotei Santa Catarina, cara. Que ano que foi isso, Catarina. Reginaldo? Isso foi em 2010. 2010, né? Aí eu tava separado, né? Já conhecia uma gaúcha, né? A gente namorou, casei novamente, fui muito pro Rio Grande do Sul. A gente tem muitas escolas no Rio Grande do Sul também, né? E daí eu brinco com o pessoal. Cara, eu sou mineiro. Tá? Se eu não fosse mineiro, sim, eu gosto muito, respeito muito a cultura gaúcha. Então eu falo, se eu não fosse mineiro, eu gostaria de ser gaúcho. Mas eu moraria em Santa Catarina. Ninguém me tira daqui. E essa é a história. Daí veio para cá e tal, e o negócio começou a acontecer. Hoje nós temos aí praticamente quase 1.000 escolas. 1.000 escolas. 200 mil alunos. 200 mil alunos. É. E eu tenho isso como primeiro negócio, como uma empresa mãe, né? Mas a gente é investidor e não para. Daí, né, eu falei, fazer o que mais, né? Isso aqui, a parte de vocês conhece melhor do que eu, que é a parte de imóveis, construção. Sim. Né? Eu tenho um filho, meu filho mais novo, ele adora isso e sentamos e conversamos e montamos a construtora. Nessa situação você foi comprando, foi pegando dinheiro, foi investindo, comprando terreno, veio para cá, conheceu, começou a ir comprando para investir, é isso? Então é até engraçado, cara, a minha história com imóveis, porque eu perdi a minha casa nas quebradeiras da vida, né? Eu consegui. Meu pai, coitado, nunca conseguiu uma casa. Até hoje ele mora, né, numa casa que ele comprou do BNH. Aqueles bancos assim, de banco lá. Eu tentei trazer ele para cá já há um tempo, né, e ele não quer, veio ficar, então falei, olha, é capaz dele vem e fica doente, porque lá ele tem uns amigos dele, ele tem, né, então deixa ele na casinha dele, vou lá todo mês vê-lo, né, e daí quando eu comecei a melhorar novamente na KNN, eu comecei a comprar. Comprei um, comprei dois. As pessoas às vezes chegam lá na empresa... Mas você começou a comprar em qual região? São Paulo mesmo. São Paulo? Capital? Né? Não, em interior. Aí depois comecei a trazer tudo para cá. Né? Tem lá, trago para cá, dou e tal, tudo mais, né? E no nosso negócio também, na franquia, principalmente na franquia, o cara não tem grana, mas ele tem uma casa... Ele me dá a casa como garantia, eu dou a grana para ele montar a escola. Ou então, compro a casa dele, fico com a casa dele e dou a grana para ele montar a franquia dele. Então, aí eu comprei uns 150 imóveis, aí, mais ou menos. E eu não vendia nada, trazia para cá. E aqui eu comecei a comprar também. Então, aqui na região, fora os apartamentos, fora da construtora, vamos falar imóveis, aí eu abri uma empresa que chama KNN Participações. Então, todos aqueles imóveis eu trazia ali, né? E a gente tem aí por volta de 450 imóveis. Aqui na região? Aqui na região, Itapema, Balneário, Porto Você começou a comprar quando? Quanto tempo atrás? Não tem muito tempo não, uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. Uns 10 anos, né? Foi quando você começou, né? A gerir a KNN aqui. A KNN aqui, né? Aí já faz uns 3 anos que eu parei. A minha preferência é terreno. Né? Já não comprava tanta casa e compro terreno, né? Então, história com imóveis é bem assim. E você é interessante que ele trabalha diretamente com o terreno, então como ele tem propriedade para entender o mercado, né? Você entendeu o movimento do mercado aqui já há bastante tempo, né, Reginaldo? Sim. Então o investimento agora em construção não é à toa, né? Não é uma coisa que caiu de paraquedas. Você vem num estudo e uma observação já de um período, né? Sim, outra coisa importante também, a gente, nas nossas obras, não tem nada de financiamento, a gente não depende de vender, vender o apartamento para construir. Não, você vai fazer um prédio, levantamos aí, agora, como agora, a gente vai construir 240, acho
248 apartamentos ali, perto da faculdade de Balneário. Na Univale. Na Univale. Então, quanto vai ficar isso? Vai ficar, a construção vai ficar em meio bilhão de reais, 500 milhões. Nós separa esse dinheiro, coloca lá e fala, está aqui para trabalhar. Tranquilo. Tranquilo, sem... Porque senão, sem oscilação do mercado. E outra, chega de passar apertado, cara. Com 60 anos, chega. Coração não tá mais naquele ritmo. Não chega. Bijuteria, né? Legal. Chega, né? E só para dar um recadinho para você que é corretor que está assistindo o nosso programa aqui, né? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda bastante. Então, se você está gostando do conteúdo que você está assistindo aqui, né, Dago, vou convidar o pessoal para... Com certeza, comente, né? Faça os seus comentários e dê ideias também para novos convidados, né? Que a nossa equipe está de olho lá. Valeu, isso pessoal. aí, maravilha. Bom, seguindo aqui, eu queria falar um pouco mais agora sobre os seus empreendimentos. São 2 que você já construiu, um entregou, e está construindo o segundo agora? O segundo e o terceiro já. O segundo e o terceiro, juntos daí no caso. Certo. Qual que é a ideia desses empreendimentos assim em tamanho construtivo? Você poderia mencionar quantos metros quadrados tem de geral a obra? O primeiro foram 12 mil metros. Esse segundo é um pouco menor, está com 11 mil e poucos metros. Né? E esse terceiro, 34, 36 mil metros. Certo. É como eu falei, o meu filho gosta muito disso. Ele é seu grande parceiro nessa Sim, idealização. É ele que toca tudo. Às vezes na obra eu vou pouco na obra. Né? Eu cuido da parte do financeiro ali, do que né? Dos projetos, né? E apoio moral. Sim. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. É uma pressão também, né? Mas é uma pressão boa, né? Sim. Legal. E imóveis é imóveis. Quem compra não perde. Se você comprar justo, no preço justo, não precisa comprar barato. Se você comprar barato, se comprar não. no preço certo já tá bom. Já tá bom. Compra no preço certo. Ainda mais que a gente está numa região que valoriza bastante, Não, comprando certo já, rapaz, melhor do que deixar lá no banco parado. Dinheiro tem que girar. Exato. Legal. E você, agora com essa... Além da escola, além da construção, você tem mais negócios? Você trabalha, por exemplo, o mercado financeiro ou outro tipo de... Tem. Eu gosto muito da Bolsa de Valores, né? Então a gente aplica bastante, a gente mexe bastante, faz negócios ali, né? Ali é o friozinho na barriga, né? Sim. É um negócio que você não controla. Todos os outros negócios meus eu controlo. Mas na Bolsa, né? Tu vai ali, vai cá. Eu negocio muito com café. Gosto muito de negociar café. Então a gente tem uma empresa ali em Minas que compra o café e a gente vende antecipado e tal. E outros negócios também. Né? Bolsa Segura, Petrobras, Banco do Brasil. É bem diversificado. Né? Então você tem o baixo risco, médio risco e alto risco. Tem vezes que eu tô meio doido, vai naquela lá. Aí você passa uma semana ali, indo do banheiro 3 vezes por dia. Mas levou alguns tombos feios nisso aí, nessas brincadeiras ou não? Já levei alguns, sim. Já. Já levei alguns. Já levei. Imóvel é melhor. Imóvel é seguro, né? É seguro. Principalmente se você compra na planta, aqui na nossa região, parece brincadeira. Eu comprei aqui na Nereu um apartamento há 3 anos. 3 anos. Eu comprei uma cobertura, paguei 2.960.000. Hoje, se eu abrir boca em 10 milhões, eu vendo. 10 milhões sem imóveis, sem nada. Sim. É absurdo isso. 3 anos. E a pessoa que não está aqui, às vezes o pessoal não acredita, né? É absurdo, cara, absurdo. Paguei 2.960.000. Que aplicação que dá isso? Não tem. E o Reginaldo, até para aproveitar que você está falando desse assunto, digamos que porque hoje tem uma certa competição, né? Mercado imobiliário, mercado financeiro, né? Como você trabalha nos dois lados, né? Uma dica para os corretores, né? Como é que o corretor faz para atender um cliente que, por exemplo, tem o teu perfil, né? Que é um perfil de um multiempresário, um cara bem sucedido. Como é que ele consegue chamar a tua atenção e fazer do imóvel
algo atraente para você pensar não em morar, porque né, um cara que tem muitas posses, às vezes para ele não interessa tanto morar, mas para investir. Como ele consegue te abordar e como que você acha que seria interessante isso aí? A concorrência é gigante, né? Se você for atender 1/10 dos corretores que te procuram, você não trabalha. Né? Essa que é a verdade. Então, o network, ele tem que se aproximar, né? Não de uma vez, ele não vai conseguir. Então, ele vai se aproximar de um que conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro e acaba chegando. E quando chegar, ele fazer uma proposta honesta. Né? Não adianta ele vir falar para o cara, falar para mim, por exemplo, olha, eu tenho um apartamento lá que é um bom negócio. Pá, é um bom negócio para quem? Para o corretor, para o proprietário ou para mim? Né? Então ele tem que fazer todos os cálculos. Pô, se o cara vai pagar 2 milhões nesse apartamento aqui, se ele aplicar, quanto que ele vai ter daqui 3 anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos? Tá, mas esse imóvel pode estar valendo quanto? Esse imóvel vai render o quê? De aluguel? Tá? Então ele tem que fazer conta, chegar com um negócio verdadeiro. É como você falou ali atrás, né? É fazer o negócio e não fazer a venda. Sim, ele tem que vir negócio. pensando se é algo bom para você, estudar teu perfil, ver o que pode ser interessante. Sim, é simples. O corretor ele tem que pensar assim, poxa, eu faria esse negócio se eu tivesse dinheiro? Exato. Se ele falar não ofereça para ninguém. Né? Agora se ele falar, pô, eu faria sim. Aí, tranquilo, pode oferecer que vende, entre aspas. Porque ele conhece o mercado, né? Ele estuda, a área dele, então se ele falar, poxa, eu faria esse negócio, eu compraria. Então, sim, eu brinco falando sério sempre, não tenta vender aquilo que você não compra, que não vai dar certo. É andar para trás. Muito bom. O doutor só falar o quê? É um belíssimo, ilustríssimo, maravilhosíssimo, 80 metros de 2 dormitórios em ótima localização. Finalmente decorado. Finalmente, mobiliário decorado. Em ótima localização. E outra, com condições especiais. Né? Aí você pensa assim, você consegue acreditar que um dia um casal, um marido, uma esposa acorda e diz assim, que sonho comprar 2 dormitórios hoje de 80 metros em ótima localização. Você acredita que alguém pensa isso um dia? Então por que se a gente vende para esse alguém, e esse alguém nunca vai pensar isso na vida, por que a comunicação está explícita em todos os portais, anúncio e tudo mais? A comunicação completamente defasada. E aí depois vem a promessa. Clique em Saiba Mais para o quê? Para saber mais. Depois de Saiba Mais não vem nada demais. Vem o quê? Alguém da nossa equipe vai te chamar. Quando chama, o cara pega o mesmo script que tava no anúncio e bota no WhatsApp. Mas é assim, Dagoberto. Desculpa, cara, mas é... Tu falou do WhatsApp, né? O WhatsApp, cara, realmente, pô, se eu mando um WhatsApp, eu quero receber um WhatsApp. Eu não quero que me ligue fora à noite, fora do horário, pra conversar. Você tá entendendo? Telefone. Mas então, o anúncio pra você não poderia ser chamando no WhatsApp. O anúncio pra você deveria ser ligação. Você não ia entrar no anúncio. Aqui tá o cliente qualificado, caralho. Olha aí. Entendeu? Aqui tá o cliente qualificado. A comunicação. O pessoal pergunta, mas qual é a segmentação? Gente, tem anúncios que me geram clientes altamente qualificados que não tem segmentação. É só a copy que vai entregando. É geolocalização. E a copy do que eu falo no vídeo vai entregando. Vai comunicando. O Dagoberto que gosta de falar por telefone. Você quer uma assessoria por telefone de um dos melhores corretores da região de Xangri-Lá? Eu quero. Pá, peguei o cara altamente qualificado para receber uma ligação. Sim. Mas diminui a quantidade. Mas eu não preciso de quantidade no mercado imobiliário, filho. Eu não preciso de quantidade. Por quê? Por venda, quanto que ganha o corretor aqui em Itapema? Eu não preciso vender 1.000 sapatos para fazer 10 mil reais. Sim. Eu preciso vender um apartamento para fazer 100 mil reais. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, cara, a busca tem que estar no preparo. A paixão é pelo preparo. Por quê? Porque a conclusão que vai ser a venda fechada depende do quanto eu estou mais preparado. Eu fui atender com um corretor, Karine Smanioto, tá? É uma outra case sucesso meu. O Bruno Cassola é um, a Karine é outro que já teve aqui. Quando ela estava saindo de Brusque para ir pro litoral, para Balneário, ela me contratou para uma mentoria. Eu já tinha visto o trabalho que tinha feito com o Bruno, onde nós batemos 16 milhões em 2 meses, e todo mundo dizia, e isso antes da pandemia, então eram outros valores, né? E todo mundo dizia que era, cara, que eu fiz um milagre, porque era uma época ruim de venda. E não existe época ruim de venda. Existe vendedor ruim para época. Não existe época ruim de venda. Me desculpa.
Ah, mas os clientes não estão vindo para a praia. Ué, você tá enraizado? Você não pode pegar um ônibus, carona, BlaBlaCar, Uber? Você não pode ir lá até o cara? Ah, mas o cara não vai me receber. Tá bom, então espera ele vir. Sim. Então, sabe, o cérebro sabotador é sempre procurar um problema para cada solução. Enfim, mas claro que você tem que ter uma boa fala. Claro que você tem que saber o que vai dizer, por onde vai conduzir. Lógico, por isso que tem esse meu curso que é tão famoso. Muito bom. Mas... vai estar na descrição, inclusive, do vídeo. Mas o problema é o seguinte, o quanto eu verdadeiramente eu quero uma solução transformadora, onde daqui para um ano eu sei vender, domino e não paro mais de vender, ou eu quero só uma solução, um sistema que me traz lead aí. Quando o sistema é novo, abre um portal novo. Um portal daquela enxurrada de cadastro de clientes para os usuários. Beleza, alguma venda vai acontecer ali, porque pelo amor de Deus. O volume é enorme. O volume é muito grande. Aí, viu? Ó, esse sistema funciona, esse sistema funciona. Gente, tem imobiliário, tem corretores que vivem só nas ondas de algum sistema, de alguma época do ano, de algum, sabe? Ficam na onda, a onda é que leva para um lado e para o outro. Cara, vou falar a vocês, as ondas das vacas magras estão cada vez mais escassas. O mercado não aceita mais qualquer atendimento. O cliente está ficando especialista, né, cara? E especialista sem tempo, Dagoberto. Sem tempo para conversa fiada, pro cara que tá perdido, você imagina. E nem tempo para avaliar trocentas opções, né, de imóveis, cara. Eu quero saber qual que é que vai dar certo, o que eu quero, o que eu posso pagar e pronto. Dagoberto, existem 5 mentalidades de clientes. O cliente que tá olhando com calma, era nós naquela situação da sala, tá? O cliente que quer comprar é o cara que é o único caso que você vai ouvir eu falar de necessidade. É sempre desejo e expectativa. Mas nesse caso, o que quer comprar, ele é por uma necessidade às vezes. E é o seguinte, minha mulher foi transferida de trabalho e, cara, semana que vem eu tenho que estar em algum lugar aqui. Então é uma necessidade mesmo. Claro, foi movido por um desejo de ir para outro lugar e tudo mais. Mas aquela ali é uma necessidade. Então desejo, então é o cara que quer comprar. O cliente investidor, o cliente informático e o curioso. Todos fazem negócio. Todos. Muda o tempo. Muda o tempo, o jeito de lidar. Por exemplo, se você falar com vários corretores antigos, vários corretores que estão há 3, 4 anos no mercado, você vai ver que algumas vezes ele conseguiu pegar um cliente que disse que ia comprar só ano que vem, comprar em um mês. Aí você vai me dizer assim, viu como ele sabe vender? Não, ele não sabe vender. Eu vou te explicar o que é. Existe os 4 perfis comportamentais e as 9 personalidades do Enneagrama. Quando eu atendo uma pessoa que tem o perfil semelhante ao meu ou que conecta um semelhante ao outro, por exemplo, o C8 manda muito bem no C9. Eu sou 7. Então, o C8 manda muito bem no C9. E o C9 não se sente nem um pouco incomodado com o jeito autoritário do poder do C8. Entendeu? Então é um casal incrível. Você olhar o marido pisando em cima da esposa, você vai achar que ela tá se sentindo humilhada. E ela tá ali, servindo ele e servindo. É uma personalidade. Sim. Tu arrumou uma treta aí. É uma personalidade. Entendeu? É uma personalidade, mas é verdade. Então, por que acontece de eu ter afinidade com o cliente e compra rápido comigo? Porque os meus 4 perfis comportamentais, que é o dominante, influente, estável e conforme, conecta com o dele, às vezes porque um compensa o outro, às vezes por semelhança, e as minhas das 9 personalidades do Enneagrama, ou uma também submete-se à outra, ou as duas são semelhantes. Entendeu? Então, só que, cara, eu só vou vender quando isso acontecer, e na sorte, sem dominar isso... Não vai, você né? sabe... Não, eu vou vender muito pouco. Então, Sim. por isso que esse cara, às vezes, vende... Mas não vai vender sempre, né? Não vai vender sempre, entendeu? Sim. Então, tem tanto ensinamento por trás pro cara, pra ele dizer assim, poxa, esse cara tá muito quieto. Mas ele disse assim pra mulher dele, vai lá no carro, pega meu celular e já traz uma água. C8, impôs. Mas pode ser C3 também. Aí você fica olhando. Ah, já sei. Dagoberto, vamos dizer que seja um C8, vai chegar pra mim e vai dizer assim, porra, velho, você tá tirando com a minha cara, né? Eu já te falei que eu não quero apartamento na planta. Você tá me trazendo aqui num que falta 1 ano pra entregar, porra? Aí eu tenho que olhar para como é que se trata o C8. Tem que olhar e dizer só um pouquinho, especialista aqui sou eu. Eu tenho que, segurar o poder dele e demonstrar poder. Eu só vim aqui para ver se esta vista é a vista que você está procurando para o apartamento, porque eu tenho outro que as vistas são mais emparedadas. Aí você, o cara se pôs no respeito e justificou, porque
Qual é o tratativo C8? Eu dou um passo de impasse. O C8 é... Sabe aqueles bichos que tem as guampas lá que ficam batendo assim? E daqui a pouco um cede? É exatamente aquilo. Ou seja, eu dou um impasse cedo. Dou um impasse cedo. Porque eu tenho que firmar a minha autoridade. Porque o C8 é uma autoridade. É uma autoridade no que faz, é uma autoridade como pai, é uma autoridade como marido. Só que não quer dizer que ele é uma má autoridade, que ele submete aos outros. Não. Ele é uma autoridade. Então ele cuida, ele respeita, ele dá amor, carinho e manda. É a parte dele. Então quando esse cara vai bater de frente comigo, beleza. Deixa. Tá, agora vamos lá. Só um pouquinho que eu vou dar nesse cara na próxima, entendeu? Olá pessoal, então estou passando aqui para ler com vocês os comentários da última semana desse episódio passado, que foi um episódio inédito em que a gente trouxe 2 pessoas que trabalham aqui na DW. O Diogo, ele é sócio fundador, e a Paloma, ela está à frente da assessoria comercial de grandes incorporadoras que são nossas clientes. E a gente trouxe aí um episódio com muito conteúdo que eu não sei se vai ter de novo, então corre para vocês verem, porque tem muito conteúdo bom mostrando, né, dando dicas de como você, corretor, pode se conectar com grandes incorporadoras. Então a gente trouxe um pouco da nossa visão interna sobre o mercado. Não sabemos se vai ter de novo esse tipo de conteúdo, então corre para não perder, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua jornada como corretor, para se conectar com essas parceiras de negócio que vão facilitar as suas vendas, eu tenho certeza. Então vamos lá para a leitura dos comentários. O Anderson Teichmann comentou: poucos meses atrás encerrei o ciclo como comercial de uma construtora de balneário. Agora, como corretor, estou vivendo a experiência por outra perspectiva. Achei pertinente e muito bem colocadas as palavras de vocês quanto à importância de manter um relacionamento próximo com as incorporadoras. Parabéns a esse podcast, excelente conteúdo. Anderson, que legal ver essas 2 visões, né? Você trabalhou ali como comercial da construtora e agora está aí como corretor, então deve entender muito bem como é importante, né, se conectar de maneira assertiva aí com as incorporadoras, e a gente agradece muito o teu comentário. Rômulo Ferrão comentou: no mercado, os maiores negócios não são fechados por quem fala mais alto, mas por quem constrói mais pontes. Olha, que impactante! Hoje, o Diogo e a Paloma ensinaram o que realmente separa corretores comuns dos líderes do mercado. Quem entendeu já começou a vencer. Incrível, Rômulo, a gente agradece muito o teu comentário. Ronaldo Silva: excelente abordagem. Mostrar como o corretor pode ser ativo na conexão com as incorporadoras é essencial para evoluirmos no mercado. Em um setor que valoriza quem gera valor, dominar essa ponte entre a tecnologia e o relacionamento é o que diferencia os grandes profissionais. Conteúdo de altíssimo padrão. Parabéns à equipe da DW por estar sempre à frente. Que legal, Ronaldo. Obrigado mesmo pelo teu comentário. A gente fica feliz como corretores, como você, entende a importância, né, de se conectar e de consumir conteúdos que vão elevar o nível de vocês. Então vamos lá. Sigma Growth comentou: eu consegui ouvir metade do episódio até chegar na incorporadora e já ajudou muito. Venho dar o feedback que o conteúdo foi bem útil. Que legal, Sigma. Não deixe de assistir o restante do podcast, que com certeza tem bastante conteúdo. Então vamos ao ganhador. O ganhador dessa vez foi um homem e o ganhador foi o Rômulo. Rômulo teve 13 curtidas no comentário dele e ganhou aí. Então, Rômulo, você já sabe como entrar em contato com a gente, né? Mas não deixe de entrar em contato para ganhar essa caneca que a gente vai enviar diretamente para você, tá bom? A gente agradece os comentários dessa semana e sigam nos acompanhando. Tchau, tchau!